Olá, amigos e irmãos, bem-vindo a você por participar com a gente, você que está chegando, muito bem-vindo. E o assunto de hoje que vamos falar é sobre a parábola do semeador, tá bom? E qual é a finalidade dessa parábola? Qual era a sua intenção? Por que Jesus disse essa parábola? Parábola do semeador. O semeador é aquele que planta, que semeia, né? Uma semente que executa, né? a plantação de uma semente, tá bom? Mas ela pode ter outras linhas também de interpretação, tá certo? Mas é mais inclinado àquele que planta, aquele que semeia a sua semente. Bom, desculpa. Eu vou ler o texto para que nós possamos ter uma compreensão melhor do texto, ok? Vamos lá. A parábola do semeador, que está registrada em Lucas 8, a partir do versículo 4. Também está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 a 23. E também está registrado no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 1 a 20. Ok? Diz assim a parábola, Jesus proferiu. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho e foi pisada. Grave isso. Logo no início, quando ele começa a semear, caiu alguma junto ao caminho, na estrada, na via, e foi pisada. Olha o que aconteceu com ela. Foi pisada. E as aves do céu a comeram. Além dela ser pisada, as aves do céu vieram e comeram aquela semente para frente. E a outra caiu sobre pedra. E nascida, ela nasceu, secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com elas os espinhos a sufocaram. Bora para frente. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1, dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Então dá para você entender. Jesus procurou citar uma situação que era comum entre aquelas pessoas daquele tempo. Não tinha a indústria que temos hoje, não, as técnicas que temos hoje para que o homem pudesse plantar a semente e dela colher o seu fruto, o alimento, tá certo? Jesus disse, olha, uma caiu junto ao caminho, foi pisada pelos homens, e além de ser pisada, os passarinhos vieram e comeram. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos crescendo com ela, né, a sufocaram. E a outra caiu em entre as pedras. Cresceu, mas logo também morreu. Por quê? Não tinha condições de sustentar suas raízes, né? Porque não tinha terra suficiente. E a outra caiu em terra boa, onde produziu um fruto bom,
100 por 1. 100 por 1 significa, ou seja, teve 100% de aproveitamento. Consegue me entender? Mas você está me perguntando assim, se os discípulos que eram os discípulos que estavam do lado de Jesus e eles não entenderam a parábola que Jesus disse, como é que eu vou entender? Vamos ler logo os versículos a seguir. O que está dizendo? Vamos lá. A partir do verso 10 começa aqui uma outra cena, a segunda parte daquilo que Jesus tinha falado. E disse ele, Jesus falando para os discípulos, a voz é... Porque os discípulos, no versículo 9 do capítulo 8, perguntou para Jesus, que parábola é esta? Já no verso 10 ele diz, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros por parábolas, ou seja, aos discípulos, Jesus falaria abertamente, porque eles já estavam ao lado de Jesus e já acompanhavam Jesus em suas missões, por onde ele passava. Então já era dado a eles condições de conhecer, a vós é dado conhecer os mistérios de Deus, mas aos outros por parábolas, né? Para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Você está entendendo? A semente é a palavra de Deus. Jesus estava falando de uma semente, de um lavrador, de um agricultor comum, que lá plantar a sua semente, mas esta semente, aqui, Jesus estava se referindo à palavra de Deus, para frente. Vamos lá. E os que, olha só, ele começa aqui, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salve crendo. Ou seja, quando a semente cai na beira do caminho, no caminho você pode ver de tudo. No caminho tem as distrações, no caminho tem as más intenções, no caminho tem as ofertas que lhe são feitas, no caminho você é induzido a sair fora de uma situação legal, no caminho você é induzido a não prestar atenção, no caminho o entretenimento, ele tira a sua atenção daquilo que de fato lhe dará a vida. Então, nesse embolar da vida em que nós vamos vivendo, Jesus estava explicando assim. Ele estava explicando que a semente caiu no caminho. O que ele disse? Caiu junto ao caminho. Estes são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salve crendo. Ou seja, eles não conseguem prestar atenção na palavra da salvação. Se a semente é a palavra, e a palavra quer transformar o meu coração, mudar a minha vida, tirar os meus temores, me conduzir ao bom caminho, o inimigo invisível da minha alma e da sua alma, ele agora vai trabalhar para que eu não consiga entender o que foi me dito, que eu não consiga dar atenção ao que foi me dito. E é muito fácil a gente entender isso. É muito fácil a gente entender isso. A palavra que salva, geralmente, ela não é uma palavra tão atraente assim. Porque essa palavra que salva, ela vai requerer de mim uma atitude, uma postura, uma mudança de vida, uma mudança de estado. E o inimigo invisível das nossas almas, entendendo que se eu prestar atenção no que essa palavra quer colocar no meu coração, eu vou mudar de vida. Eu não vou entrar em caminhos tortuosos e perniciosos. Eu vou ser transformado em uma nova criatura, em um novo homem, diferente
daquilo que se apresenta na sociedade. Então, esta é a explicação da semente do caminho. O inimigo vem e tira, né, a atenção, o diabo vem e tira do coração a palavra para que não salve crendo. Está entendendo como é que é o negócio? Olha o outro aqui, o versículo 13. Ó. E os que estão sobre pedra, que é a segunda parte, né? Estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Você está entendendo o que é o negócio? Existem muitos casos. Nesse tempo de crise que nós vivemos há tempo atrás e que agora está dando uma amenizada, que ainda não está 100%, principalmente aqui no nosso país, onde eu resido, o Brasil, não é verdade? Muitos crentes, eles desanimaram da fé. Alguns se desviaram, outros deixaram de acreditar, outros estão, mas não são mais aqueles crentes cheios do Espírito Santo, que tem o brilho do divino na sua vida. Não tem. Há poucos que mantêm a mesma fé de crença, porque quando vem esse momento difícil em que tira nossa atenção e faz com que a gente desanime, automaticamente outras pessoas que estão próximo a nós vão desanimar também. A semente que ele diz aqui, o lavrador, ele jogava várias sementes. Elas estão sempre juntas. Elas precisam produzir, ser aceitas. Aí o que acontece, ó? Os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Ou seja, ficam satisfeitos ao ouvir a palavra. Você está compreendendo? E olha só, como não tem raiz, ou seja, não pôde se firmar, que o terreno que caiu foi um terreno das emoções momentâneas, não foi aquele terreno em que a semente teve condições de entrar e encontrar uma condição legal para ela poder germinar e tornar-se uma árvore bonita e abençoada. Essa semente agora cai no meio dos pedregais, onde é muito comum você ver alguém assistir, ouvir um pregador falar e ficar maravilhado com a sua mensagem, até aceita Jesus como Salvador, mas vindo as tentações, as dissoluções da vida, essas pessoas desanimam e deixam de seguir a Cristo, ou deixam de manter a sua vida numa posição legal para que ele possa ser salvo por Deus naquele grande dia. Olha só, elas creem por algum tempo e depois de algum tempo elas desanimam. É muito comum. Para você que está me assistindo nesse momento, você conheceu alguém assim? Uma pessoa outrora avivada, recebeu a palavra, estava nas orações, estava acompanhando os irmãos no evangelismo, estava acompanhando, quando podia, aqueles que têm tempo, os irmãos nas orações, na palavra, na ajuda aos necessitados, estava junto, trabalhando e tal, e de repentemente essa pessoa se afastou, procura viver ausente dos demais irmãos, porque vindo, olha só, o que aconteceu aqui, ó, vindo a tentação, ó, no tempo da tentação, eles se desviaram. Essa tentação pode ser várias, porque talvez nós ouvimos a palavra, se alegramos, mas não deixamos ela penetrar dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa consciência, para fazermos uma análise, uma reflexão de vida e falar, não,
Essa palavra, ela alegra o meu coração, mas ela, ao mesmo tempo, ela me chama a um compromisso com o Criador. Aí quando eu penso dessa forma, eu passo agora a produzir frutos de salvação. Você está entendendo? Jesus, ele chegou para os discípulos uma vez, numa situação em que ele foi procurar o fruto na figueira, e a figueira não tinha fruto. E eles estavam indo para uma missão, daquelas missões deles, e Jesus foi procurar fruto. Peraí que eu vou ir procurar fruto naquela figueira. Chegou lá, não tinha fruto. Só que Jesus disse assim: nunca mais nasça fruto de ti. Certo? Não quero aqui questionar aquilo que Jesus fez. Não, tem muita gente que quer questionar. Jesus não era para ter feito isso. Eu acho que ele foi, né? Não. Esse não vem ao mérito agora. Mas Jesus queria mostrar uma coisa. Ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E ele, Jesus e os discípulos seguiram no caminho para a sua missão. Quando eles retornam, Pedro observa que aquela árvore a qual Jesus tinha amaldiçoado, ela tinha secado. Você está entendendo? Aí o que aconteceu? Pedro falou: mestre, a árvore que o senhor amaldiçoou, ela secou. Jesus falou: muito bem. Jesus queria um gancho para poder falar o que ele falar com os discípulos as suas intenções. Jesus falou: realmente. Aí o que Jesus disse? Se vós tiverdes fé, farão coisas maiores do que eu faço. Ele abriu uma situação para poder mostrar para os discípulos que os discípulos tinham condições sim de serem homens de Deus, usados por Deus. Portanto, meus amigos e irmãos, quando o apóstolo Pedro passava para as orações, numa determinada hora do dia, as pessoas apanhavam os enfermos de todos os tipos, os aleijados, os cegos, os mudos, os surdos, tá certo? E colocavam à beira da calçada, no caminho. E quando Pedro passava, o sol vindo, tocando o corpo de Pedro e projetando uma sombra, diz a Bíblia que a sombra de Pedro tocava nos enfermos e os enfermos eram curados. Eu fico com vergonha de situação dessa, tá entendendo? Consegue me entender? Eu fico com vergonha. Nós temos condições de ser muito mais produtivos para o Senhor, mas às vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus superficialmente. Ouvimos a voz de Deus sem prestar atenção. Eu acompanho muito tempo a igreja, já vi muitas pessoas contenderem por causa de uma palavra que não ouviu direito, ou que ao menos chegou e fez com os discípulos. O que os discípulos fizeram? Eles ouviram a parábola, mas no versículo 9 do capítulo 8 de Lucas, eles perguntaram para Jesus: que parábola é essa, mestre? Nós não estamos entendendo. Jesus foi e explicou esta parábola. Então nós temos que ficar muito bem atentos que o inimigo, ele quer tirar a nossa atenção de Deus, não quer que nós tenhamos acesso ao Criador, não quer que as mensagens de salvação do Criador cheguem até a mim e a você, e por isso nós vemos uma quantidade muito grande de pessoas que um dia ouviram a palavra, mas que estão desviados da casa de Deus, afastados por uma contenda, confusão ou por um problema com um ou outro irmão, não pediram perdão um ao outro. E agora, vindo essa tentação, que isso também é uma tentação, essa pessoa agora está fora dos caminhos do Senhor. Foi uma pessoa produtiva, uma pessoa que gerou, foi participantes dos trabalhos do Senhor, mas em algum momento a palavra não fazia mais efeito,
ou o seu coração, que é o terreno que estava numa condição de pedra, de pedregais, não tinha condições de absorver as raízes dessa nova semente, porque é pedra. A raiz precisa de terra para poder ter profundidade e sugar da terra os nutrientes necessários para que ela possa crescer e ser uma árvore sadia. Essa é a dificuldade daquele que a semente cai nos pedregais. O semeador estava semeando. E às vezes a palavra de Deus, ela não é semeada num terreno bom. Ela é, na maioria das vezes, ela é semeada em terreno ruim, porque a maioria das pessoas estão ou no caminho, nas suas dissoluções da vida, na sua vida comum de cidadão, aonde ele tem várias coisas que podem tirar-lhe a atenção da palavra que salva, da palavra salvadora. Esse é um desafio muito grande para a Igreja de Cristo. Por isso que eu sempre digo que nós, servos de Deus, nós precisamos estar antenados com Deus, alinhados com Deus, porque está muito difícil para você ganhar uma alma para Cristo e muito fácil para perder. Então nós temos que trabalhar o máximo com todas as forças que temos para termos um ambiente saudável, aonde todos tenham condições de compartilhar a mensagem salvadora. Estamos num cenário de muito atrito, confusões, divisões, separações, pessoas encrencadas, pessoas que não se falam, líderes que não se falam, e é isso que o inimigo, o diabo, quer. Ele quer confundir a mente do cristão, confundir de tal forma que essa pessoa vai entender, quando eu não era crente, a minha vida era melhor. Então nós temos que prestar atenção nisso. Nós não estamos simplesmente tendo o nome de crente, né? Deixa eu desligar aqui. Tendo o nome de crente, de cristão, mas sem objetivo. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa meta? O que queremos fazer? Aonde vamos chegar? Ser crente apenas por ser é uma perda de tempo. Você está entendendo? Olha só. Outro sim, para nós terminarmos. E outras caíram entre os espinhos. E esses são os que ouviram e, indo adiante, são sufocados com os cuidados da vida. Repetindo de novo a primeira parte do versículo 14 do capítulo 8 de Lucas. Estes caíram entre os espinhos. Estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados da vida. Quais são os cuidados? Riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Ele explicou. Não tem outra explicação. Como você vai dizer assim, mas o que Jesus quis dizer não era isso? Você está entendendo? Então essas pessoas ficam muito preocupadas com as suas novidades de vida, né? Com os cuidados da vida, e abrem mão da sua salvação. Quando a pessoa está com a mente cauterizada com as coisas da vida, ela já não consegue mais ouvir a voz do Criador. Ela procura agora se comportar de maneira contraditória. Principalmente se essa pessoa outrora não tinha uma vida financeira muito boa, tinha dificuldades, e de repente orando a Deus, buscando a Deus, se empenhando, porque tem uma parte que é de Deus, uma parte que é da pessoa, Deus agora abençoa, abre as oportunidades para essa pessoa cresce,
compram seus bens, casa, carro, mas agora não consegue produzir mais, porque está agora envolvida com seus deleites. Dali esse homem, trabalhador, lutador, que tem a sua esposa, que lutou com ele, dali essa pessoa passa agora a olhar para as outras mulheres. E é isso que nós vemos agora, que aumentou muito entre os cristãos, os casos extraconjugais, os casos de infidelidade conjugal. A pessoa ficou bem, ficou uma pessoa muito visada, mas não passou, não vigiou. E agora aquela mulher batalhadora, lutadora com ele, que comeu o amargo da vida ao lado dele para construir as suas vidas, suou, aquela mulher sofredora, chegaram a um estado completo de satisfação, e Deus ali completando na vida deles a bênção, e outras pessoas viram aquele casal crescer e se inspiraram neles. Assim, não, eu quero crescer e ser abençoado igual fulano, mas a esposa dele. Agora este homem deixa de olhar para a sua esposa para olhar para as mulheres da vida, para as amantes. Começa a enganar, igual Davi enganou. Começa a maquinar um meio. E nessa relação, aonde envolve relação extraconjugal, e se tiver dinheiro envolvido, possessões envolvidas, a outra pessoa que está interessada, eles vão brigar, vão arquitetar um plano para que aquela pessoa seja eliminada e eles consigam seus intentos. Quantas maldades se tem aí? Pessoas que deixam de seguir a Cristo e voltam para as orgias, para os deleites, para uma vida sem compromisso. Filhos que já têm, ficam aí espalhados na mão dos outros, ou em casa de acolhimento. Alguns ficam rapazes, jovens, adolescentes, se envolvem com a criminalidade, com coisas estranhas e erradas. De repente são presos pela polícia. Tudo isso fruto de um homem ou uma mulher que não se atentou que a sua atual condição prejudicasse a sua geração. Agora esse homem e mulher estão separados, divididos. Os filhos, se não for misericórdia de Deus, este menino ou esta menina não terá um futuro brilhante. Mas Deus, desculpe aqui, ninguém, nessa era em que nós estamos vivendo, que eu não sou dessa era, eu venho lá de trás e já vi muita coisa. Nessa presente era que nós estamos vivendo, as pessoas, elas estão frágeis demais para ouvir as coisas. Tem um agente chamado coitadinho aí, um agente chamado tadinho. Esse agente impede que você coloque um esclarecimento dentro da cabeça da pessoa e diz: olha, fulano, nessa vida que você está levando, você não vai chegar a lugar nenhum. A pessoa, ela te ouve, confirma o que você está falando, daqui a pouco vai conversar com outras pessoas que não estão num nível espiritual para poder esclarecer melhor essa situação para essas pessoas. Essas pessoas passam a ouvir pessoas que estão despreocupadas com a alma do próximo, com a sua própria alma, e fala: não, você não precisa, você falou bobagem aí, não é bem assim. E a pessoa se afunda ainda mais. Então temos que tomar muito cuidado. Os espinhos aqui são terríveis. As sementes que caem entre os espinhos, elas dificilmente ou não conseguem vingar. Elas morrem, porque os espinhos as sufocam. Então você que está me assistindo, se você conhece alguém que está vivendo esse dilema, tem muita gente vivendo esse dilema. Foi induzido pelos cuidados da vida, foi
obcecado pelos cuidados da vida, pelos deleites. Passou a frequentar lugares que não era para ele frequentar. Quando ele não tinha ou era condições financeiras, eles eram limitados a ir a determinado lugar, mas eram santos. Quando Deus lhe abençoa, o que eles dão de presente para Deus como resposta? A sua rebeldia. Viram as costas para o Senhor, passam a ser negligente, passam a deixar de produzir, cometem escândalo e ainda querem justificar os seus escândalos. Então Jesus, o que ele diz? Essas pessoas, e não dão fruto com perfeição. Cresce ali no meio ali, mas está sufocado e não consegue ser próspero na sua vida, né? Olha só, e o verso 15, que é para fechar, diz: e aqui caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Não é verdade? Então, explicando lá a quem caiu em boa semente. Aqui caiu na terra boa. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam, ou seja, procuram guardar dentro do seu coração, num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Quando você ouvir uma mensagem, preste atenção no que está sendo dito. Preste atenção no que está sendo dito. Chega na sua casa, tira um tempinho durante a semana, dá uma lida de novo naqueles versículos que o pregador ou o pastor leu para ensinar ou para pregar. Analisa direitinho aqueles versículos. E assim você vai entender realmente aquilo que Deus quer falar no seu coração. Não ouve assim às pressas, não. Tenha paciência, porque a salvação ela requer de nós que tenhamos paciência com a gente mesmo. Senão não chegaremos a lugar nenhum. A Bíblia diz no Salmos 1 que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ou seja, a salvação de Deus requer nossa atenção, sempre constante, seja dia ou seja noite. Nós voltamos a conversar numa próxima. Curte aí, discute aí. Deus abençoe a sua vida.